Você já percebeu como uma mágoa pode se tornar uma corrente invisível que prende os seus passos? Talvez, por fora, você continue sorrindo, trabalhando, cumprindo as responsabilidades do dia a dia, mas, por dentro, sente que algo sempre te puxa para trás. É como se uma parte da sua alma tivesse parado no tempo, congelada no exato momento em que alguém te feriu. E, mesmo que você tente seguir em frente, parece que sempre volta para esse mesmo ponto. A lembrança dolorosa, a ferida não cicatrizada, o ressentimento que insiste em crescer. É por isso que eu quero te convidar a ficar até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode ser o início de uma libertação que você esperava há muito tempo. Talvez seja hoje o dia em que Deus vai começar a desmontar essa prisão que a mágoa construiu dentro de você. O perdão é uma palavra pequena, mas que carrega um peso imenso. Muitos acham que perdoar é simplesmente esquecer o que aconteceu, passar uma borracha no passado. Mas, na prática, sabemos que não é tão simples assim. O coração humano não funciona com botões de liga e desliga. E, se você foi profundamente ferido, é natural sentir que não consegue apenas virar a página. Só que existe uma verdade espiritual poderosa. Enquanto você não libera o perdão, você também não se liberta. A mágoa se transforma em um freio, e esse freio não deixa você avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. Acolha essa reflexão: a mágoa não muda quem te feriu. Não diminui a gravidade do que aconteceu. Ela não repara o passado, mas ela rouba o seu presente e atrapalha o seu futuro. É como carregar uma mochila cheia de pedras todos os dias. No começo, você até consegue suportar, mas chega um momento em que as forças começam a se esgotar. É nesse ponto que muitos desanimam, sentem que não têm mais energia para continuar, e se perguntam: por que a minha vida não flui? Porque parece que sempre estou preso no mesmo ciclo. O que você talvez ainda não percebeu é que a resposta está dentro do seu próprio coração. Quando Jesus falou sobre perdão, ele não deu uma sugestão, ele deu um caminho de vida. Ele sabia que sem perdão não existe verdadeira liberdade. Ele sabia que a mágoa funciona como uma prisão silenciosa, onde o prisioneiro não é quem te feriu, mas você mesmo. E é por isso que hoje o Espírito Santo quer abrir os seus olhos para algo transformador. Você pode ser livre. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Então, nesse vídeo, nós vamos caminhar juntos em um processo de libertação. Eu vou te mostrar, passo a passo, como reconhecer a ferida, como entregar essa dor a Deus, como soltar as correntes da vingança e, finalmente, como declarar o perdão de uma forma prática e espiritual. Você vai entender que perdoar não é esquecer, não é dizer que o que aconteceu não doeu, mas é se permitir viver sem que essa dor controle a sua história. Hoje, eu quero que você receba essa palavra como um abraço do céu. Você não está sozinho nessa luta. Deus conhece cada lágrima que você derramou por causa dessa mágoa. Ele sabe da sua dificuldade em perdoar e Ele não te condena por isso. Pelo contrário, Ele está ao seu lado para te ajudar nesse processo. Porque, no fundo, o perdão não é apenas sobre quem te machucou, mas sobre você. É sobre libertar o seu coração, restaurar a sua paz e permitir que a vida de Deus volte a fluir em você. A mágoa é um peso silencioso. Ela não aparece no rosto de imediato, muitas vezes não se traduz em palavras, mas vai se instalando dentro da alma como um veneno lento. Quem carrega ressentimento pode até parecer bem na superfície, mas por dentro está sempre lutando contra lembranças, contra pensamentos repetitivos, contra a sensação de injustiça que não vai embora. E esse peso invisível não só drena a energia emocional,
mas também afeta a saúde física, a clareza mental e até a fé. É como se a mágoa fosse um bloqueio interno que impede a pessoa de viver em plenitude. Imagine um viajante tentando caminhar rumo ao seu destino, mas carregando uma mala cheia de pedras. Cada passo se torna mais difícil. Cada esforço parece maior do que deveria. O coração ressentido é assim. Em vez de caminhar leve, ele vive arrastando dores antigas, discussões que já passaram, feridas que continuam abertas. E o problema não está apenas no passado que aconteceu, mas no presente que fica paralisado. O ressentimento cria uma prisão interior. A pessoa pensa estar punindo quem a feriu, mas, na realidade, é ela mesma que continua presa ao erro do outro. O peso invisível da mágoa se manifesta em diversas áreas da vida. Na mente, ele aparece como pensamentos insistentes de revolta ou tristeza. No corpo, pode se refletir em ansiedade, insônia, dores sem explicação clara. No espírito, rouba a paz da oração, tornando difícil sentir a presença de Deus. Porque quando o coração está cheio de amargura, é como se o canal da graça ficasse entupido. O amor de Deus continua fluindo, mas a pessoa não consegue receber em plenitude. Jesus, em várias ocasiões, alertou sobre o perigo do rancor. Ele disse que não adianta apresentar a oferta no altar se antes não houver reconciliação com o irmão. Isso mostra que a mágoa não é apenas uma questão emocional, mas espiritual. Ela pode se tornar um muro entre nós e Deus, um bloqueio que nos impede de experimentar a liberdade da fé. É por isso que muitas pessoas se sentem travadas, sem conseguir avançar. A mágoa rouba a leveza da vida, suga a esperança e enfraquece os relacionamentos. É importante entender que esse peso não é sempre visível aos olhos humanos. Talvez você conheça alguém que sempre sorri, mas quando está sozinho, chora por dentro. Ou talvez seja você mesmo que, diante dos outros, finge que está tudo bem, mas no fundo sente que carrega uma pedra enorme no peito. Esse fardo não é visto, mas é sentido todos os dias. É como uma sombra constante, que acompanha mesmo nos momentos de alegria, sempre lembrando que algo não foi resolvido. Mas aqui está uma verdade que traz esperança. Esse peso não precisa ser definitivo. Deus não criou você para viver aprisionado por mágoas. Ele sabe que o seu coração clama por leveza, que a sua alma anseia por descanso. E é exatamente por isso que Ele nos convida a perdoar. Não porque o outro merece, mas porque você merece viver em paz. O perdão é o ato de soltar as pedras da mochila e decidir caminhar leve. É abrir espaço para que o Espírito Santo restaure sua alegria e sua força. Se hoje você sente que existe um peso invisível te acompanhando, saiba que não é sinal de fraqueza reconhecer isso. Pelo contrário, é um ato de coragem. O primeiro passo para a cura é perceber que esse fardo está presente e que não faz mais sentido carregá-lo. Deus deseja que você entregue essa bagagem a Ele, porque só assim será possível experimentar a liberdade que vem do perdão. Um dos maiores enganos que o coração humano pode abraçar é acreditar que guardar mágoa é uma forma de manter o controle. Muitas pessoas pensam: se eu não perdoar, eu mantenho o poder sobre quem me feriu. Ele vai carregar a culpa. Ela vai sentir o peso do erro. Mas a verdade é que esse controle é apenas uma ilusão. Na prática, a pessoa que escolhe alimentar a mágoa acaba se tornando prisioneira do próprio ressentimento. É como segurar um carvão em brasa esperando queimar o outro, mas a única mão que se fere é a sua. Quando acreditamos que estamos no controle porque guardamos rancor, o que realmente acontece é o contrário. Entregamos parte da nossa vida ao erro do outro. Cada vez que a lembrança retorna, revivemos a dor, como se o passado tivesse o poder de se repetir no presente.
O coração, em vez de caminhar para frente, fica preso ao instante da ferida. E, dessa forma, a mágoa ganha uma força que nunca deveria ter, a de ditar sentimentos, reações e até decisões futuras. É impressionante como essa ilusão se disfarça de proteção. A pessoa pensa que, se perdoar, estará se tornando vulnerável novamente, como se estivesse passando pano para o erro ou se diminuindo diante do outro. Mas o perdão não é sobre fraqueza, e sim sobre coragem. Perdoar não é dizer que a dor não existiu, mas escolher que ela não terá mais autoridade para controlar a sua vida. Quando decidimos não perdoar, na tentativa de proteger o coração, acabamos reforçando as correntes que nos aprisionam. A Bíblia nos mostra um princípio espiritual profundo. A quem perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, e a quem os retiverdes, são-lhe retidos. João 20:23. Esse texto revela que a retenção da mágoa gera aprisionamento não apenas para quem nos feriu, mas também para nós mesmos. O coração que retém ressentimento se torna um depósito de dor. Ele carrega lembranças, coleciona ofensas e acaba se contaminando de amargura. Aos poucos, esse veneno vai escorrendo para outras áreas da vida: relacionamentos, projetos, sonhos. É como uma mancha que se espalha e rouba a pureza das intenções. Essa ilusão do controle também se manifesta quando acreditamos que um dia a justiça será feita do nosso jeito. Queremos segurar a dor como uma moeda de troca, esperando que o tempo ou as circunstâncias tragam a vingança que parece justa. Mas o que não percebemos é que, enquanto aguardamos essa suposta reparação, quem sofre somos nós. Quem nos feriu, muitas vezes, já segue a vida, enquanto nós permanecemos presos no ciclo da dor. O perdão, ao contrário do que a mágoa faz parecer, não nos torna vulneráveis, mas nos devolve o verdadeiro controle. Porque quando decidimos liberar o perdão, escolhemos não ser mais guiados pelo que o outro fez, mas pelo que Deus está fazendo em nós. O ato de perdoar é, na verdade, um ato de autoridade espiritual. Eu declaro que não serei definido pela ferida, mas pela cura que Cristo trouxe para mim. Entender essa verdade é como abrir os olhos para perceber que a chave da prisão sempre esteve em nossas mãos. O que parecia ser controle, segurar a mágoa, na verdade era o que nos mantinha trancados. O verdadeiro controle está em decidir soltar, liberar, confiar que a justiça de Deus é perfeita e que o coração pode, sim, caminhar em liberdade. Por isso, se você tem segurado mágoas acreditando que isso te protege, saiba que essa proteção é apenas um disfarce. O perdão é a verdadeira arma que desarma o inimigo, que quebra as correntes invisíveis e devolve ao coração a leveza que foi roubada. A ilusão do eu controlo termina no momento em que você entrega tudo nas mãos de Deus. Porque só Ele pode cuidar da ferida, curar o coração e transformar a dor em testemunho. Quando falamos de perdão, muitas vezes pensamos em algo opcional, quase como um gesto de boa vontade que podemos escolher dar ou não. Mas, na Bíblia, o perdão é um princípio fundamental, um caminho de vida. E o maior exemplo desse caminho é Jesus. Ele não apenas ensinou sobre perdão, ele viveu o perdão em sua forma mais profunda e radical. Na cruz, enquanto sofria dores físicas, humilhação pública e a rejeição daqueles que veio salvar, Jesus olhou para os que o maltratavam e declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essa cena é uma das mais poderosas de toda a Escritura, porque mostra que o perdão não depende da atitude do outro. Jesus não esperou que seus algozes pedissem desculpas, nem que reconhecessem o erro. Ele decidiu liberar o perdão como um ato de amor e obediência ao Pai. Esse é o modelo que ele nos deixa. Perdoar mesmo quando não há arrependimento, mesmo quando a dor ainda pulsa. Outro exemplo está na parábola do servo impiedoso, Mateus 18:21-35. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, e Jesus respondeu: 70 vezes 7. Isso não significa apenas um número matemático,
mas uma forma de dizer que o perdão deve ser ilimitado. Na parábola, o servo que foi perdoado de uma dívida impagável se recusou a perdoar uma dívida pequena de seu companheiro. A mensagem é clara. Nós fomos perdoados de algo muito maior, nossos pecados diante de Deus. E, se fomos alcançados por esse perdão, como não estender o mesmo aos outros? O modelo bíblico também revela que o perdão é libertador. Em Colossenses 3:13, Paulo aconselha: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O padrão não é a justiça humana, mas o amor divino. Isso significa que perdoamos não porque a pessoa merece, mas porque fomos alcançados por uma graça que não merecíamos. Esse modelo de perdão traz uma inversão poderosa de perspectiva. Enquanto o mundo ensina a dar o troco, a guardar rancor como defesa, o Evangelho mostra que a verdadeira força está em liberar o perdão. O perdão não anula a dor, não minimiza a injustiça sofrida, mas nos impede de sermos escravizados por ela. Ele não é um sentimento que surge naturalmente, mas uma decisão consciente, baseada na fé. Quando olhamos para Cristo, entendemos que perdoar não é algo que fazemos sozinhos. É obra do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos capacita a soltar aquilo que parecia impossível. Por isso, o modelo bíblico não é um peso de obrigação, mas um convite à graça. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais recebemos força para perdoar. Muitas pessoas pensam que perdoar significa simplesmente ignorar o que aconteceu, fingir que nada doeu ou tentar enterrar a lembrança no fundo da mente. Mas a verdade é que o perdão começa justamente pelo oposto, pelo reconhecimento da ferida. Ninguém consegue curar aquilo que insiste em negar. Quando um médico vai tratar uma doença, ele precisa identificar os sintomas, nomear o problema e só então iniciar o tratamento. Com a alma não é diferente. O primeiro passo para o perdão libertador é ter a coragem de olhar para dentro de si e admitir: sim, eu fui ferido. Sim, isso doeu. Sim, ainda carrego essa dor. Reconhecer a ferida não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. É permitir-se sentir de forma honesta, sem máscaras. Muitas vezes, por medo de parecer vulneráveis, tentamos nos convencer de que não ligamos mais para o que aconteceu. Mas, quando a lembrança ainda provoca raiva, tristeza ou ressentimento, isso é um sinal claro de que a ferida continua aberta. O silêncio diante da dor não significa cura. Pode significar apenas repressão. E tudo aquilo que é reprimido um dia volta à tona, geralmente com ainda mais força. Na Bíblia, vemos exemplos de pessoas que reconheceram sua dor diante de Deus. Os Salmos de Davi são cheios de expressões de angústia, de frustração, de sentimentos expostos com sinceridade. Ele não escondia suas lágrimas nem tentava parecer forte o tempo todo. Pelo contrário, ele sabia que só poderia ser restaurado se derramasse sua alma diante do Senhor. Esse é o convite para nós também. Não negar a ferida, mas trazê-la à luz de Deus, porque só o que é revelado pode ser transformado. Reconhecer a ferida também significa dar nome às emoções. Talvez você sinta raiva porque foi injustiçado, tristeza porque foi rejeitado, frustração porque alguém que você amava não correspondeu às suas expectativas. Nomear esses sentimentos não os torna maiores. Pelo contrário, os enfraquece, porque traz clareza. Quando sabemos exatamente o que carregamos, conseguimos entregar a Deus de forma mais consciente e profunda. Esse passo é essencial porque muitas pessoas tentam pular diretamente para o ato de perdoar sem antes reconhecer a profundidade da dor. Mas perdoar não é um processo mecânico. É uma decisão acompanhada de cura interior. E a cura só acontece quando damos espaço para o Espírito Santo tocar naquilo que realmente dói. Por isso, não tenha medo de admitir que está ferido. O próprio Jesus disse: os sãos não precisam de médico,
mas sim os doentes. Mateus 9:12. Ao reconhecer sua dor, você abre caminho para o médico da alma agir. O reconhecimento da ferida também nos ajuda a enxergar a dimensão do que Deus fará em nossa vida. Quando entendemos a profundidade da dor, conseguimos valorizar ainda mais a profundidade da cura. E esse reconhecimento nos livra de cair em comparações, como a dor do outro foi maior que a minha ou não tenho motivo para estar tão ferido. Cada coração sente de forma única, e cada ferida precisa ser levada diante de Deus para receber o cuidado necessário. Portanto, o primeiro passo do perdão é olhar para dentro de si com honestidade e coragem. É deixar de lado as máscaras, é parar de dizer não ligo mais quando, na verdade, ainda dói. É permitir que o Espírito Santo revele áreas escondidas da alma, lembranças guardadas no silêncio, sentimentos que nunca foram expressos. Porque só assim o processo de cura começa. E quando a ferida é reconhecida, já não é mais apenas sua. Passa a ser um território onde Deus pode agir, transformar e restaurar. Depois de reconhecer a ferida, o próximo desafio é abrir mão de algo que, muitas vezes, parece natural ao coração humano: o desejo de vingança. Quando alguém nos fere profundamente, surge dentro de nós uma voz que clama por justiça imediata, que deseja ver o outro sentindo a mesma dor que causou. Esse impulso pode até parecer justo, mas, na prática, ele nos prende ainda mais à mágoa. Porque enquanto alimentamos o desejo de vingança, mantemos viva a conexão com a ferida. É como cutucar constantemente uma cicatriz. Ela nunca fecha. A vingança promete alívio, mas entrega vazio. É como beber água salgada esperando saciar a sede. Por alguns instantes, parece que teremos satisfação, mas logo a alma percebe que continua sedenta. O coração que busca a vingança nunca encontra paz verdadeira, porque se torna refém das atitudes do outro. Enquanto não acontece aquilo que esperamos, ficamos presos na espera. E, quando acontece, descobrimos que a dor não desaparece, apenas se disfarça em mais amargura. A Bíblia é clara ao nos mostrar que a justiça pertence a Deus. Em Romanos 12:19 está escrito: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Esse versículo não significa que Deus se alegra em punir os outros, mas que Ele é o único capaz de julgar com perfeita justiça. Quando tentamos assumir esse papel, carregamos um peso que não nos pertence. O coração humano não tem capacidade para equilibrar justiça e misericórdia da forma que Deus faz. Soltar o desejo de vingança é, portanto, um ato de confiança. É dizer a Deus: eu não consigo lidar com essa dor, mas eu entrego nas tuas mãos. Eu confio que o Senhor fará justiça, do jeito certo e no tempo certo. Esse tipo de entrega é libertador, porque nos tira do lugar de juízes e nos coloca de volta no lugar de filhos. Não precisamos carregar o fardo de punir. Podemos descansar no amor do Pai, que cuida de cada detalhe. É importante lembrar que abrir mão da vingança não significa compactuar com o erro ou ignorar o que aconteceu. Significa apenas escolher não carregar em si a responsabilidade de cobrar a dívida. Perdoar não é apagar a memória do que foi feito, mas decidir não permitir que a mágoa dite o futuro. É como soltar um peso das mãos para conseguir caminhar mais leve. Quando soltamos o desejo de vingança, abrimos espaço para que Deus cure as nossas emoções. A raiva, quando alimentada, se transforma em raiz de amargura, e essa raiz contamina tudo ao redor. Mas, quando entregamos ao Senhor, Ele transforma a raiva em força para recomeçar, em sabedoria para aprender com a experiência,
principalmente, em paz para seguir sem o peso da justiça pelas próprias mãos. Esse passo pode ser difícil, porque mexe com nossa necessidade de ver reparação. Mas é nesse ponto que a fé entra. Confiar que Deus é justo e que nada passa despercebido aos seus olhos é o que nos dá coragem para soltar. Quando você decide entregar a Ele o direito de julgar, você está dizendo: eu prefiro viver em paz do que viver preso à dor. Por isso, o segundo passo do perdão é esse ato de rendição. Soltar o desejo de vingança e colocar tudo diante de Deus. Porque a vingança nunca trará a cura que sua alma precisa, mas a confiança no Senhor abre as portas para a verdadeira libertação. Chegamos a um dos pontos mais decisivos do processo de libertação: declarar o perdão. Depois de reconhecer a ferida e soltar o desejo de vingança, é preciso dar voz a uma decisão espiritual. O perdão não é apenas um sentimento que surge de repente. É uma escolha consciente, muitas vezes feita mesmo quando a emoção ainda não acompanha. Declarar o perdão é como plantar uma semente. No início, talvez você não veja frutos imediatos, mas com o tempo a árvore cresce, e a paz começa a florescer. Esse passo é poderoso porque dá forma concreta a uma decisão interior. Muitas pessoas carregam no coração a vontade de perdoar, mas nunca a transformam em um ato real. E enquanto isso não acontece, a ferida continua ecoando dentro delas. A declaração de perdão pode ser feita em oração, em voz alta, ou até mesmo por escrito, como um ato simbólico. O importante é transformar o desejo em gesto, porque é assim que a alma começa a se alinhar ao propósito de Deus. Na Bíblia, vemos que as palavras têm poder. A criação do mundo aconteceu pelo poder da voz de Deus. Haja luz, e houve luz. Da mesma forma, quando declaramos perdão, estamos alinhando nossa boca com a verdade do céu. Estamos dizendo não apenas para nós mesmos, mas para o mundo espiritual: eu escolho perdoar. Eu escolho soltar essa mágoa. Eu não vou mais carregar esse peso. Essa declaração abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe de forma ainda mais profunda. É importante entender que declarar perdão não significa negar a dor ou justificar o que aconteceu. Não é dizer: está tudo bem, não doeu. Pelo contrário, é reconhecer que houve ferida, mas decidir que ela não terá mais autoridade sobre sua vida. Quando você declara o perdão, está escolhendo dar mais poder à cura de Deus do que à ofensa recebida. É como fechar uma porta para o passado e abrir uma janela para o futuro. Esse passo também pode ser repetido quantas vezes forem necessárias. Há feridas que não cicatrizam de imediato. E isso não significa que o perdão não foi real. Significa apenas que a alma ainda está em processo de cura. Por isso, declarar o perdão não é um ato único e isolado, mas pode se tornar um exercício espiritual. Sempre que a lembrança vier, você pode reafirmar: eu já perdoei. Eu escolho perdoar novamente, se for preciso. Cada vez que você faz isso, a mágoa perde força, até que, um dia, ela já não tenha mais poder algum. Jesus nos ensinou a orar dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6:12. Isso mostra que o perdão deve ser uma prática constante, um estilo de vida. Declarar perdão é alinhar-se com esse ensino. É viver de acordo com a graça que já recebemos do Pai. Afinal, todos nós fomos perdoados de uma dívida impagável, e é por isso que temos autoridade para liberar perdão também. Por isso, nesse terceiro passo, não guarde o perdão apenas em pensamento. Declare. Diga em voz alta. Escreva em um papel. Transforme em oração.
Porque quando você dá forma a essa escolha, está liberando seu coração para experimentar a verdadeira liberdade que só Deus pode oferecer. Depois de reconhecer a ferida, soltar o desejo de vingança e declarar o perdão, há um recurso essencial para consolidar esse processo: a oração. A oração tem um poder terapêutico, porque não é apenas uma prática espiritual, mas também um espaço onde a alma encontra descanso e expressão verdadeira. Muitas vezes, carregamos dores que não conseguimos compartilhar com ninguém. Mas diante de Deus, podemos abrir o coração sem medo de julgamento. A oração se torna, então, uma ponte entre a ferida humana e a cura divina. A ciência já reconhece que a oração tem efeitos reais no corpo e na mente. Ela reduz o estresse, acalma a ansiedade e promove bem-estar. Mas, além desses benefícios, a oração vai além do que a ciência pode explicar. Ela conecta nossa dor ao coração de Deus. Quando oramos, não estamos apenas falando com o vazio. Estamos entregando nossas emoções nas mãos daquele que pode transformar cada detalhe da nossa vida. O poder terapêutico da oração está no fato de que ela nos permite soltar o que guardamos em silêncio. Quando você diz a Deus: Senhor, eu estou magoado, mas escolho perdoar. Ajuda-me nesse processo. Você está se abrindo para receber auxílio sobrenatural. A oração não apaga instantaneamente a lembrança, mas fortalece o coração para lidar com ela sem ser dominado por ela. É como colocar um bálsamo sobre uma ferida. O corte ainda existe, mas a dor vai sendo suavizada até que a cicatriz se forme. Outro aspecto poderoso é que a oração nos tira do foco no ofensor e nos coloca no foco em Deus. Enquanto estamos concentrados apenas na ferida, é difícil enxergar a vida com clareza. Mas, quando dobramos os joelhos e falamos com o Pai, Ele amplia nossa visão. A dor continua real, mas não é mais o centro da nossa existência. Passamos a enxergar que existe algo maior acontecendo, que Deus pode usar até mesmo essa experiência para nos fortalecer e transformar. A oração também nos ajuda a lidar com sentimentos contraditórios. Muitas vezes, queremos perdoar, mas a raiva insiste em permanecer. Queremos soltar, mas a lembrança volta. É nesse momento que a oração age como um processo terapêutico. Cada vez que nos colocamos diante de Deus, o Espírito Santo trabalha em áreas que nem sabíamos que estavam feridas. Ele vai limpando o coração, removendo a raiz da amargura e enchendo o vazio com a paz que excede todo o entendimento. Jesus mesmo nos ensinou a orar em relação ao perdão. No Pai Nosso, Ele incluiu a frase: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso mostra que a oração é o lugar onde alinhamos o coração ao propósito divino. É onde lembramos que fomos perdoados primeiro e que, por isso, também devemos perdoar. Essa consciência não nasce de esforço humano, mas da presença de Deus em nosso interior. O poder terapêutico da oração também se revela quando transformamos nossas lágrimas em diálogo com o Senhor. Cada suspiro, cada palavra engasgada, cada silêncio diante dele é acolhido como expressão verdadeira do coração. Diferente de uma conversa humana, onde muitas vezes não encontramos compreensão, na oração sabemos que estamos diante de um Pai que nos ouve, nos entende e nos consola. Por isso, se você deseja consolidar o perdão, não confie apenas na sua força de vontade. Faça da oração um hábito diário. Abra o coração, fale com sinceridade. Permita que Deus ouça suas dores mais escondidas. Porque, na presença dele, a ferida não é ignorada, é tratada.
A oração é o lugar onde a alma encontra alívio, onde a mágoa perde força e onde a liberdade começa a florescer de forma duradoura. Quando alguém começa a trilhar o caminho do perdão, pode sentir que nada mudou de imediato. O coração ainda dói, as lembranças insistem em voltar e, às vezes, o ressentimento parece se esconder em pequenos detalhes. Mas, aos poucos, Deus vai trabalhando em áreas profundas da alma. É nesse processo que surgem os primeiros sinais de libertação, como se fossem pequenas luzes acendendo dentro de nós, confirmando que algo novo está nascendo. Um dos sinais mais evidentes é a sensação de leveza. A mágoa funciona como um peso constante, ainda que invisível. Quando o coração decide perdoar e se entrega ao processo de cura, a pessoa percebe que respira melhor, dorme com mais tranquilidade e sente menos cansaço emocional. É como se uma carga tivesse sido retirada dos ombros. Essa leveza não significa que a dor nunca existiu, mas que ela não domina mais o presente. Outro sinal de libertação é a mudança de perspectiva em relação ao ofensor. Antes, qualquer lembrança da pessoa era acompanhada de raiva, indignação ou tristeza. Mas, quando a cura de Deus começa a atuar, esse olhar se transforma. Talvez ainda não exista um afeto natural, mas já há indiferença ou até compaixão. A memória não desaparece, mas perde o veneno que antes contaminava todo o pensamento. Essa transformação não acontece por esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo no coração. Também é comum perceber uma abertura maior para relacionamentos. Quem vive aprisionado na mágoa tende a se fechar, desconfiar e evitar se entregar de verdade a novas conexões. Porém, à medida que o perdão vai sendo consolidado, surge a coragem de confiar novamente. O coração, antes trancado, começa a se abrir, permitindo que novas experiências e afetos façam parte da jornada. É como se uma porta enferrujada voltasse a se mover, rangendo no início, mas se soltando até abrir completamente. A paz interior é outro indício poderoso. Quando a mágoa domina, a mente é tomada por diálogos internos intermináveis, como se a cena dolorosa fosse revivida várias vezes. Mas, na libertação, esses pensamentos perdem intensidade. O silêncio interior se torna possível, e a alma descansa. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença de Deus preenchendo o vazio deixado pelo rancor. É uma paz que sustenta em meio às circunstâncias externas, porque nasce do encontro com o amor divino. Os sinais de libertação também aparecem na forma como lidamos com nós mesmos. A mágoa muitas vezes gera culpa, baixa autoestima e autocrítica, porque acreditamos que deveríamos ter reagido de outra maneira ou não permitido a ferida. Mas, ao experimentar o perdão, surge também a reconciliação consigo mesmo. A pessoa se olha com mais compaixão, reconhece suas fragilidades e entende que Deus é capaz de transformar até mesmo as dores mais profundas em aprendizado e crescimento. Há ainda um sinal mais profundo: a retomada do propósito. Quando a alma está aprisionada na mágoa, é difícil enxergar além da dor. O futuro parece apagado, e os sonhos perdem cor. Mas, ao experimentar a libertação, o coração volta a ter esperança. Ideias, projetos e desejos que estavam adormecidos começam a ressurgir. É como se Deus soprasse vida novamente sobre áreas que estavam paralisadas, lembrando que ainda há muito a viver, experimentar e construir. Esses sinais não chegam todos de uma vez, e nem sempre são percebidos com clareza imediata. Mas, pouco a pouco, eles vão se tornando evidentes. Cada lágrima que cai em oração, cada escolha de soltar o rancor, cada decisão de confiar em Deus abre espaço para que a liberdade se instale. Libertar-se não é esquecer, mas é permitir que o passado não determine mais os passos do presente. E quando esses sinais começam a surgir, é a confirmação de que Deus está cumprindo sua promessa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
chegamos ao momento de consolidar tudo o que foi aprendido neste caminho de perdão e libertação. Ao longo deste vídeo, vimos que a mágoa, quando não é tratada, se torna um freio silencioso que limita nossa paz, nossa alegria e até nosso propósito. Reconhecer a ferida, soltar o desejo de vingança e declarar perdão não são apenas passos teóricos, mas decisões práticas que têm o poder de transformar a vida. Cada etapa foi desenhada para levar o coração a um lugar de leveza e confiança, lembrando que o verdadeiro perdão vem do Espírito de Deus e não apenas da nossa força humana. Agora, é hora de colocar tudo em ação com uma oração de libertação. Você pode fechar os olhos, respirar fundo e repetir mentalmente ou em voz alta palavras como estas: Senhor, reconheço a dor que carrego. Entrego a Ti todo o ressentimento, toda raiva e mágoa. Eu escolho perdoar, não porque mereça, mas porque confio em Ti. Que a Tua paz transforme meu coração, cure minhas feridas e me liberte das correntes do passado. Quero caminhar leve, cheio de esperança, com meu coração alinhado ao Teu amor. Amém. Ao declarar essas palavras, você está selando o compromisso de não permitir que a mágoa continue determinando seus sentimentos ou decisões. É importante lembrar que o perdão é um processo contínuo. Você pode precisar repetir essa oração várias vezes, ou trazer à lembrança certas situações para renovar a entrega. Isso não significa fracasso, mas maturidade espiritual. Cada vez que você escolhe perdoar, mesmo quando o coração hesita, você está exercitando fé e permitindo que a graça de Deus opere de forma mais profunda. E quanto mais você pratica, mais leve se torna o caminhar, mais clara se torna a visão do futuro e mais paz se instala no presente. Se você sentiu algo dentro de si despertar durante este vídeo, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas assistem e sentem-se encorajadas a dar o primeiro passo, mas não sabem por onde começar. Você começou hoje. Esse é o seu momento. Permita que Deus continue guiando cada passo, que Ele traga restauração e transforme a dor em testemunho de fé. Lembre-se, perdoar não é esquecer, mas escolher não ser controlado pelo passado. E essa escolha coloca você em liberdade. Antes de finalizar, quero te convidar a compartilhar nos comentários suas experiências ou reflexões. Não é obrigatório, mas falar sobre o que você sentiu ou está vivendo pode inspirar outras pessoas que também carregam feridas. Às vezes, um simples relato é suficiente para mostrar a alguém que a libertação é possível, que o perdão não é uma ideia distante, mas uma realidade prática e acessível. Seu testemunho, mesmo que breve, pode ser uma luz no caminho de outra alma. Encerro lembrando que Deus é especialista em transformar dor em aprendizado, mágoa em crescimento e feridas em força. Cada passo dado em direção ao perdão é um passo em direção à liberdade, à paz e à reconciliação. Você merece viver leve, cheio de esperança e aberto para o propósito que Deus tem para a sua vida. Que esta palavra permaneça em seu coração e que você sinta o Espírito de Deus guiando seus pensamentos, suas escolhas e seu caminhar.